Olá, meus irmãos e irmãs. Hoje é dia 8 de agosto, é quinta-feira, e a igreja celebra a memória de São Domingos Presbítero. Vamos iniciar esse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A meditação de hoje está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 23. Eu quero convidar você a não se esquecer de inscrever-se aqui no canal do YouTube da Rede Século XXI. Dê o seu like, a sua curtida, compartilhe essa reflexão com o maior número de pessoas e deixe aqui nos comentários os seus pedidos de oração, porque eu quero rezar por você e pelas suas necessidades. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O tema do Evangelho de hoje é sobre a profissão de fé de Simão Pedro. Jesus, ele lança uma pergunta para os discípulos, o que o povo estava achando e quem era o próprio Jesus. Os discípulos responderam dizendo que o povo estava dizendo que Jesus poderia ser algum dos profetas do Antigo Testamento. Outros estavam dizendo que Jesus poderia ser João Batista. Mas, na verdade, toda essa pergunta e essa questão, Jesus queria lançar para os seus discípulos. Mas e vocês? Quem dizeis que eu sou? Jesus aqui estava interessado em saber qual era a verdadeira identidade dele na mentalidade dos discípulos. Por isso que a resposta de Simão Pedro foi uma resposta clara e acertada, porque a resposta de Simão Pedro não foi uma resposta racional, mas foi uma resposta inspirada pelo Espírito Santo, inspirada pelo próprio Deus. Qual é a conclusão e qual é a mensagem que o Evangelho de hoje ele tem a nos deixar? Jesus hoje pergunta para nós: e você? Quem dizeis que eu sou? Será que você e eu, nós sabemos realmente qual é a verdadeira identidade de Jesus? Se nós não sabemos, devemos olhar para a resposta de Simão Pedro e tomar essa resposta também como a nossa profissão de fé. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Messias enviado pelo Pai para nos salvar. Por isso, meus irmãos e irmãs, tomemos muito cuidado para não confundir Jesus com outros deuses, mas saber quem realmente é Jesus e qual é a missão dele em nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.